Saiu para todo mundo aí? Oi, Carol, a gente não tá ouvindo você. Eu acho que ela precisa aceitar a gravação. Se a Carol estiver ouvindo aí, clicar no microfone ali e aceitar que pode ser gravado. Aqui diz que eu não tenho permissão para compartilhar conteúdo nessa reunião. Se vocês quiserem, eu posso mandar para alguém por e-mail. Não precisa, não. Vamos lá, Fábio. Ou se puderem me dar a permissão. A gente já dá a permissão para você, Carol, só um minutinho. Ok. Ok, acho que agora vai, né? Tenta compartilhar. Deixa eu ver. Acabei de começar a compartilhar, certo? Agora vocês estão vendo a tela duplicada. E agora a apresentação. Isso. Certo? Todos conseguem ver bem assim, pessoal? Tudo certo? Eu acho que se você virar, Carol, fica melhor. Ela está mostrando a tela do celular, mas a tela na posição pequena ali, né? Então não tá. Isso. Só um minutinho. Vou apresentar aqui. Assim fica melhor, certo? Isso. Agora perfeito. sim. Agora sim. Perfeito. Obrigado. Beleza. Então tá, pessoal. Começando então, como já disse, meu nome, na verdade, é Paula Carolina, né? Mas mais conhecida como Carol. Eu sou licenciada e bacharel em Educação Física e especialista em Ergonomia e Gerontologia, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ergonomia e qualidade de vida, ok? Então, para começar, ergonomia, né? Quando a gente fala em ergonomia, as pessoas tendem a pensar em ginástica laboral, em postura, em algum tipo de correção no local de trabalho, né? Não sei qual a percepção individual de cada um de vocês a respeito de ergonomia, mas ela é tudo isso e muito mais, tá? A ergonomia é basicamente a adaptação do trabalho ao homem, e nunca do homem ao trabalho. É muito importante que a gente entenda que a gente vai adaptar, na medida do possível, o local de trabalho para que a pessoa diminua o risco e não se machuque, né? Não tenha nenhum tipo de lesão, tanto contundente, alguma coisa mais aguda, quanto uma lesão crônica, certo? Então, a ideia é essa, adaptar o posto de trabalho ao homem sempre. Nosso objetivo é garantir boa produtividade com conforto e segurança. E para isso, na nossa legislação brasileira, a gente tem algumas normas, né? A CLT fala sobre adaptação do trabalho ao homem, sobre segurança e qualidade de vida, principalmente através da NR17, tá? Que é uma NR que fala sobre ergonomia, ok? Então, assim, o nosso corpo, como, né, imagino que cada um também tem uma percepção a respeito de corpo também, mas independente do seu conhecimento sobre anatomia, você sabe que a gente tem diferentes partes que integram um todo, correto? Então, aqui, como a gente vê nessa figurinha, né, a gente tem o sistema esquelético, tem o sistema muscular, tem o sistema linfático, entre outros, sistema nervoso e por aí vai. E todos eles são parte importante do total do corpo. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, em trabalhar ergonomia para a parte músculo-esquelética e não trabalhar a ergonomia de forma organizacional, né? Pensando em não reduzir estresse, em não reduzir problemas organizacionais do trabalho, certo?
Então, a premissa é que conforto, segurança e produtividade estão sempre alinhados e vão resultar numa boa ergonomia. Ok? Pessoal, a qualquer momento vocês podem me interromper para fazer perguntas, tá? Por favor, fiquem à vontade. A minha pergunta agora para vocês é: como está a sua coluna? Como está a coluna de cada um de vocês? Quero que vocês percebam, por gentileza, como vocês estão sentados aí nos seus postos de trabalho agora. Prestem atenção na postura de vocês, na coluna. Se quiserem, podem se arrumar. Não sei como vocês estavam, mas particularmente quando eu dou palestras ao vivo, o pessoal tende a estar com perna cruzada, tende a estar sentado de lado ou sentado escorregado para frente, né? Que são várias posturas que a gente faz durante o dia. Isso é normal, pessoal. Sempre haverão posturas que não são as ideais durante o nosso dia de trabalho. O que é importante a gente entender? Que a variação de postura, ela é muito importante, tá? Mas o principal é que a gente mantenha uma boa postura a maior parte do dia. Ninguém aguenta ficar na postura bonitinha, certinho o dia inteiro. Por isso que é muito importante a gente fazer essas variações, ok? No geral, quando a gente tem dor, significa que já passou do ponto de trabalhar aquele problema, né? Ou aquela postura, para fazer com que a dor não tenha acontecido. A dor já é um indicativo de que algo não vai bem, tá? Então, sentir dor, independente de onde for, se for na coluna, se for em membros inferiores, o que quer que seja, é sinal de que algo não vai bem. Vocês já viram alguém sentado assim no trabalho? Né? Sem a coluna apoiada, com o corpo lá para frente, né? Bem corcunda, bem afastado do móvel, da mesa, certo? Aqui a gente tem, essa é uma figura proposital para a gente achar vários erros, né? Por exemplo, a cadeira que a garota está sentando, que a trabalhadora está sentando, é totalmente inadequada, né? Para trabalho em escritório. Em casa também, né? Pessoal, você passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro pensando em mil coisas, resolvendo problema, fazendo de tudo, carregando peso. Vai chegar em casa, não vai sentar confortavelmente no sofá? Claro que vai, né? Você não vai pensar em manter uma boa postura no sofá, você só quer relaxar, certo? Porém, é importante que a gente entenda que existem posturas que são muito prejudiciais e que realmente devem ser evitadas, ou que pelo menos feitas num tempo de exposição menor, ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre a coluna, eu imagino que todos vocês saibam onde fica a coluna, né? E vou convidar vocês, então, para a gente conhecer a nossa coluna, tá? Eu quero que com as duas mãos, vocês coloquem a mão lá na região da nuca. Cada um pega na sua nuca e sintam a base do crânio e as primeiras vértebras cervicais, tá? Aperta bem ali no meio da coluna, não tem problema, vocês só vão sentir os ossinhos até que vai ter um mais saltado, 1, 2, 3 mais saltadinhos. Essas são as vértebras cervicais, tá? Depois, aqui na região torácica, onde ficam as nossas costelas, os nossos pulmões, é a nossa região torácica. Lá na próxima voltinha, na região mais baixa das costas, são as vértebras lombares. E lá no final, a região sacrocoxígea, tá? O que é importante a gente entender? Qual que é a função da coluna cervical? O que a gente tem lá na cabeça? Para que serve o crânio? O crânio serve principalmente para guardar o cérebro. O cérebro é a nossa central de comando, certo? Ela é responsável por todas as informações, por tudo que o nosso corpo faz, armazena e etc. Pelas questões sensoriais e todo o restante, movimentos e tudo, né? Então, é ela que manda os comandos para o corpo. Só que para ela mandar o comando para o corpo, ela precisa de um meio para fazer isso. Por isso, nós temos nosso sistema nervoso, certo? Então, a coluna, ela basicamente vai ter essas várias vértebras empilhadas, e no meio dessas vértebras tem uma espécie de um canal, tá? Um lugar onde vai passar a nossa medula espinhal. Vocês já devem ter ouvido falar de medula espinhal em algum momento da vida, né? Principalmente se relacionado a lesões. Por exemplo, uma pessoa
que sofreu um acidente e fica com a parte inferior do corpo paralisada, ela provavelmente teve um rompimento, né, dessa passagem de informações na região torácica baixa ou na região lombar, certo? Porque é onde passa todo esse feixe, toda a medula, e não, então a informação não está mais chegando nos membros inferiores. Já se minha lesão é na região cervical, significa que dali para baixo não vai mais receber informação, ou seja, eu também vou ficar com meus braços paralisados, eu vou ficar tetraplégico, ok? Então, isso é só para vocês terem uma noção, assim, de que como funciona essa transmissão de informações. É importante a gente entender também que nosso corpo, pessoal, funciona como se fosse um prédio. Então, imaginem assim, eu tenho um tijolo desalinhado num prédio, na base. Claro, né? Hoje em dia existem outros métodos de construção, mas vamos pensar dessa forma. Tem um tijolo desalinhado na base. Se eu tenho um tijolo que não está legal na base, o resto da minha estrutura não vai ficar comprometida, daquele ponto para cima, até daquele ponto para baixo também não pode sofrer algum problema em função de todo o restante acima que está em desalinho com a parte de baixo? Então, nosso corpo funciona da mesma forma, tá? Às vezes, um problema que eu tenho na minha dentição pode ser o resultado de uma pisada torta, por exemplo, de algum problema lá no meu pé. Então, eu piso torto e isso vai fazendo com que todo o caminho, todo o corpo vai ficando desalinhado e reflita na minha boca, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, quero que vocês percebam também nessa imagem que a nossa coluna, ela está vista de lado aqui, né? É importante que a gente entenda que nós temos curvaturas naturais nessa coluna. A coluna não é reta. Além dela fazer a proteção da medula espinhal, que é o que vai levar toda a nossa informação do cérebro para o restante do corpo, ela também faz a sustentação do nosso tronco, né? E a proteção, e parte da proteção em relação aos nossos órgãos internos, porque é nela que as costelas são fixas também, ok? Lá na parte cervical, vocês veem que tem uma curva para dentro, depois a torácica faz uma curva para fora, a lombar para dentro de novo e a região sacrococcígea para fora. A região sacrococcígea também é composta de vértebras, porém elas não têm mobilidade. Elas são todas juntas uma na outra, tá? Aqui a gente vai ter uma visão melhor do que é a nossa coluna. Então, aqui é uma representação de duas vértebras, né? Então, a gente pegou qualquer lugar ali da coluna, da região cervical, torácica ou lombar, ela vai ser dessa forma, tá? Então, vocês veem que tem uma porção maior do osso, um disco intervertebral e outra porção de osso embaixo, né? A vértebra. Daí, lá na parte posterior dela, ela vai ter o canal por onde passa a medula. E vocês já veem que ali mesmo tem uma ramificação da medula, certo? Que é da inervação que vai levar a informação para as extremidades, ok? Esse disco intervertebral é muito importante que a gente conheça ele. Por quê? Porque ele que faz a mobilidade da nossa coluna. Então, imagina se todas as nossas vértebras fossem soldadas, como é nessa região sacrococcígea, né? Ali não tem mobilidade. Se vocês pegarem vocês mesmos também, lá na parte inferior da coluna, vocês vão ver que essa região vocês não conseguem mexer, né? Na popular bacia. Ali é uma região que ela é dura, né? Digamos assim, ela não tem articulação, tá? Então, esse disco entre as vértebras proporciona exatamente isso. Ele faz com que a nossa coluna tenha mobilidade. Então, só consegue ir para frente, para trás, para um lado e para o outro, justamente porque existem esses discos. Além disso, ele também absorve impacto, né? E não permite que osso raspe em osso. Ao redor do nosso osso, de todos os ossos do nosso corpo, a gente tem uma membrana chamada periósteo. E o periósteo, ele tem inervação. Então, imagina se não tivesse esse disco, o osso ia raspar no osso, o periósteo ia raspar no periósteo. E isso ia causar muita dor, né? Pessoas que têm degeneração desse disco,
e acabam tendo esse problema, como artrose, por exemplo, sentem muita dor, não só na região da coluna, tá? A gente também tem articulações, né? Em todas as articulações a gente vai ter cartilagem, que é basicamente a composição desse disco. Esse disco vocês podem imaginar como se fosse um babalu. Então, na parte de fora, ele é uma cartilagem, e na parte de dentro, ele é um núcleo pulposo, tá? Ele é uma água. E essa água, durante o dia, a gente vai perdendo ela, porque quando você acorda de manhã, a ideia é que você descansou durante a noite, certo? Durante o dia, eu vou carregar peso, eu vou caminhar, eu vou ficar sentado, vou ficar em diferentes posições, eu vou fazer diversas atividades que vão fazer com que meu disco vá perdendo água. Por isso que é muito importante que a gente beba bastante água durante o dia, né? E também que a gente faça repouso e mantenha a nossa coluna apoiada. A gente já vai ver melhor posturas, tá? Mas quando que acontece essa reposição de água no disco? Principalmente durante a noite. Quando eu estou em pé durante meu dia, quando eu estou sentado na cadeira, o que acontece? Eu tenho a força de gravidade agindo de cima para baixo da minha coluna. Então, a gravidade ajuda com que esse disco seja achatado durante o dia. No final do dia, à noite, quando eu deito, o movimento é exatamente o contrário na gravidade. Ele vai atuar de cima para baixo, mas eu estou na posição horizontal. Então, ele vai dar a possibilidade do meu disco fazer essa expansão, essa reidratação, né? E fazer com que ele volte ao formato dele original. É claro que com o passar dos anos, ele tende a ficar um pouco mais deformado, né? Aí perdendo água e perdendo capacidade regenerativa, como todo o restante do nosso corpo. Já devem ter ouvido falar que a gente acorda mais alto do que quando a gente vai dormir no fim do dia. E é exatamente por causa desses discos intervertebrais, tá? Porque durante a manhã eles estão mais hidratados, então a gente tem essa diferença de 1 a 2 centímetros de manhã, e à noite, como eles perderam água, perderam essa capacidade expansiva, então eles estão mais achatados e fazem com que a gente fique um pouquinho mais baixo também. Tá bom? Até agora, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então tá. É muito importante a gente entender também que existem muitas formas de eu cuidar do meu disco intervertebral, e a principal delas é não carregar peso excessivamente, ok? E que, uma vez machucado, ele não se regenera mais. Então, imaginem, gente, que tudo que, se eu quebro um osso, eu coloco um gesso, né, faço o tratamento e o osso se regenera, beleza. Se eu machuco um músculo, eu vou ter que fazer um tratamento, né, ficar em repouso, fazer fisioterapia, dar um tempo para a própria musculatura se recuperar e beleza, vou poder praticar a minha atividade física depois do tratamento sem problemas. Mas cartilagem não se recupera, tá? Por isso que é muito importante que a gente cuide, porque uma vez adquirido um problema, a gente não consegue recuperá-lo sozinho. Alguns casos, inclusive, têm indicação cirúrgica. Mas daí eu pergunto para vocês querem mexer? Vocês querem abrir e tirar, trocar esse disco intervertebral numa região tão delicada quanto a coluna, com a medula espinhal em jogo, né? Claro que hoje em dia as técnicas são muito seguras, mas mesmo assim, não é melhor evitar o problema do que ir atrás de uma cirurgia, ter algum problema maior? Não é mesmo? Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje, formas principalmente de cuidar da nossa coluna, tá? Então, lá na primeira imagem, ó, na primeira parte da imagem, a gente tem um disco normal hidratadinho. Daí vocês vão reparando que lá nos outros, a gente tem algumas patologias vertebrais aqui, tá? Então, tem a protusão discal, quando o disco, ele tá saindo já do lugar, ele tá, né, se deslocando. Um disco desidratado, que é a pessoa que não dorme na horizontal, é a pessoa que não bebe água suficiente durante o dia para ter essa reposição à noite. A extrusão do disco, que é quando o líquido sinovial que fica no interior do disco, ele extravasa e faz com que o disco fique prejudicado também. E a osteoartrose, né, que é basicamente o crescimento do osso, a raspagem do osso com osso, causando muita dor. Já devem ter visto, conhecido alguém que tenha hérnia, e
é uma condição muito dolorosa, né? Então, o ideal, o que que é? Que a gente tenha uma quantidade adequada de horas de sono à noite e uma hidratação de água, de sucos naturais, de todo tipo de bebida que seja benéfica à saúde, tá? E a gente não está colocando bebidas com álcool, refrigerantes, que tem outras questões, né? Como essenciais para manter uma boa saúde do nosso disco intervertebral, ok? Continuando, então, como que eu vou fazer para prevenir, tá? Primeira questão é sempre prevenção. Eu perceber a minha postura, eu perceber como está meu corpo, e é o tipo de coisa, gente, que só muda com o hábito. Então, não são 2 dias que, observando minha postura, eu vou melhorar. É dia a dia, é tornar disso um hábito até que fique automático, sem eu precisar ficar me forçando a ficar em determinada posição, ok? Se eu sentir dor, analgesia, eu vou procurar o médico ou fisioterapeuta, porque dor já é sinal de que tem alguma coisa errada, tanto quanto se eu sinto sede, é sinal de que eu já estou desidratado. Se eu sinto fome, é sinal de que eu já estou em inanição, tá? O ideal é que não chegue a esse ponto. Reequilibrar a musculatura, às vezes com RPG, se necessário, né? Que é uma técnica de realinhamento de musculatura, realinhamento de postura. Praticar atividade física orientada por um profissional de educação física, ter consciência corporal, eu perceber e entender o que acontece com o meu corpo, né? E o que eu posso fazer para melhorá-lo, ok? E manter uma boa postura durante o dia. Como eu disse para vocês, isso é hábito, não vai acontecer do dia para a noite, mas é importante eu entender que, se eu quero uma boa saúde, eu vou conseguir mantê-la em atenção a maior parte do dia, ok? Continuando. Como que isso acontece, então, em relação ao computador? Primeira coisa que vocês vão fazer, e eu convido vocês que, caso estejam em frente ao computador de trabalho de vocês, já façam esse exercício, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês fazem é levar a cadeira próximo à mesa de trabalho. Feito isso, eu vou encostar na cadeira, a minha coluna vai encostar no encosto da cadeira e eu estico meus braços na lateral do meu corpo. A parte interna do meu antebraço, onde tem a parte interna do cotovelo, está da altura da mesa? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que verificar, se a parte interna do meu cotovelo está da altura da mesa. Se não estiver, eu subo ou desço a cadeira, tá? Feito isso, meu pé está alcançando no chão? Se meu pé está alcançando no chão e a parte posterior do meu joelho não está prensada contra a cadeira, tá? Ok, tá ótimo. Agora, se meu pé não alcança o chão ou a parte posterior do meu joelho, a dobrinha de trás do joelho, ela está diretamente na cadeira, fazendo a compressão e impedindo a circulação adequada de sangue, eu vou precisar de um apoio de pé. Quem alcança o pé no chão e consegue deixar essa folguinha atrás do joelho, não precisa do apoio de pé. Se gostar e quiser, pode usar para variação de postura, tá? Mas, no geral, não precisa. Agora, para quem não alcança o pé no chão ou fica com a fossa poplítea esmagada, precisa, tá? É obrigatório, senão pode desenvolver problemas circulatórios. Então, arrumei lá a altura da cadeira vertical, arrumei a questão dos pés. Agora eu vou com a cadeira apoiada, com a minha coluna apoiada na cadeira, vou sentir se minha região lombar está apoiada. É aquela terceira parte das costas que a gente viu, né? A parte de baixo das costas, que faz a curva para dentro. A maior parte do tempo do meu dia, enquanto eu estou sentado, eu tenho que manter a minha coluna apoiada na cadeira. Por quê? É muito importante que eu esteja lá atrás, com inclinação da cadeira em aproximadamente 100 graus, tá? Do encosto, para que eu tire
a maior parte da gravidade de cima da minha coluna diretamente, para que ela não venha 90 graus, né? Para que eu tenha esse respaldo da cadeira e ela fique em torno de 100 graus. Isso faz com que diminua até 70% da carga da gravidade em relação aos meus discos intervertebrais, ok? Com as duas mãos juntas agora, eu quero que vocês coloquem embaixo do bumbum de vocês e sintam, cada um no seu, por gentileza, e quero que vocês sintam que tem 2 ossinhos pontudos aí na região das nádegas, tá? Esses ossos, eles têm que ficar o tempo todo apoiados na cadeira, são os nossos ilhos. Então, eu tenho que sentar em cima deles. É muito comum, durante o dia, a gente escorregar a postura para frente e sentar em cima da região sacrocoxígea e não dos ilhos, ok? Isso é bem prejudicial para a região do nosso quadrado lombar, para a região da de toda a nossa inervação que passa ali naquela área. Vocês já devem ter ouvido, ou vocês mesmos tido, problema no ciático, tá? Que é uma inervação específica que, quando prensada nesse movimento, faz com que a gente sinta dor e tenha irradiação de dor para a perna, tá? Não é legal, é bem dolorido, então a gente resolve isso sentando em cima dos isquios, ok? Depois disso, apoiei o meu braço na mesa. Eu vou imaginar que eu tenho, meu antebraço tem 3 porções. Então, a porção que fica mais perto do punho, né, o punho. Depois, uma porção mediana e outra que fica mais próxima ao cotovelo, tá? Então, ele é dividido em 3 partes. Essa porção que fica mais perto do punho, para a parte mediana do antebraço, ela deve ficar 100% do tempo apoiada na mesa enquanto eu estou teclando com as 2 mãos. Se eu vou usar o mouse, é importante que a primeira e a segunda parte do punho e do antebraço medial esteja apoiado na mesa para que eu use o mouse, ok? Com isso, meu braço vai ficar levemente deslizado para frente, mas o meu cotovelo do mouse ainda vai estar na mesma linha do meu antebraço. Ele não pode ficar acima do antebraço. O ombro tem que ficar relaxado, tá? Então, procurem sempre prestar atenção nisso. Se minha coluna está apoiada na cadeira e eu estou segurando o mouse, meu antebraço está apoiado na mesa, pode apoiar o cotovelo no apoio de braço da cadeira também, caso haja, tá? Caso não seja possível apoiar o antebraço na mesa, o ombro tem que estar sempre relaxado. A parte superior do monitor tem que ficar na linha dos olhos ou logo acima da linha dos olhos, de preferência a pelo menos 60 centímetros de distância dos olhos, ok? Se ficar mais perto que isso, vai fazer um cansaço visual maior, vai prejudicar a nossa visão com o passar do tempo, porque é uma iluminação muito forte, né? Que vem da tela. Alguma dúvida aqui, pessoal? Falamos sobre os principais ajustes, certo? Manter o pezinho do teclado sempre baixado para deixar a mão numa posição mais neutra possível. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Continuando, então. Aqui a gente tem uma situação com o notebook, tá? Então, vocês veem que se o notebook for usado por mais de 2 horas por dia, né? Estou falando de uma situação fora de uma reunião, por exemplo, é importante que eu faça essa adaptação com ele também. Use o mouse adicional e um teclado adicional também, colocando o notebook num suporte, fazendo com que o bordo superior do monitor fique na linha dos meus olhos ou logo acima, tá? Esse mousepad com almofadinha não é necessário, é muito gosto pessoal, tanto o do mouse quanto do teclado. Não tem necessidade, a menos que o do teclado, a menos que a borda da mesa não seja arredondada ou semi-arredondada. Então, vamos lá. O teclado e o mouse. Se eu levo o cotovelo super à frente, como na figura do meio, está errado. Vai fazer com que meu cotovelo fique mais alto do que a altura do punho e vai prejudicar meu ombro, tá?
Assim como nas outras duas figuras que estão mais embaixo, fazer a rotação da mão para a direita e esquerda, né? Tanto no mouse quanto no teclado. Quanto mais neutra ficar, melhor é, ok? Em relação à postura no dia a dia, essa daqui também é uma situação clássica, né? Onde eu não me inclino com o tronco para pegar a frente, e sim uso as minhas pernas, agachando e levantando. Por quê? Quando eu agacho para pegar algum material, alguma coisa do chão, a minha perna tem muito mais força do que minha coluna. Então, se eu levo o meu tronco à frente, a possibilidade de eu machucar meu disco, as minhas inervações, musculaturas que são bem pequenininhas e fazem a sustentação da coluna, que são naturalmente mais frágeis, elas podem acabar prejudicadas, tá? Por isso é muito importante eu me agachar para pegar as coisas mais pesadas, ok? Isso aqui é um clássico, também acredito que todos vocês já tenham visto em algum momento. No carro, é muito importante, pensando na mesma situação lá do computador, que eu não deixe os meus braços completamente esticados, e sim, deixe sempre meu cotovelo abaixo do nível do punho, tá? Pernas não ficam completamente esticadas, elas têm que ficar com a parte posterior do joelho livre para facilitar a circulação sanguínea. Na cadeira do trabalho, a gente usa a inclinação de 100 graus no apoio das costas. No carro, a situação é um pouquinho diferente em função do ângulo da perna e do quadril, então é usada a inclinação de 100 a 110 graus, tá? É um pouquinho mais em relação à cadeira do escritório. Beleza? Para descansar o punho, como que eu faço? Eu tenho que sempre manter as duas mãos no volante enquanto estou dirigindo, correto? Porém, se eu parei no sinal alguma coisa, eu não preciso ficar com a mão na lateral do volante. O ideal é que eu coloque a mão embaixo do volante e descanse o meu punho, tá? Tanto de um lado, quanto na parte superior, quanto na inferior do volante, né? Que fica mais perto do painel, mas que eu descanse o meu punho segurando com as duas mãos ao volante, ok? Em relação a tablets e smartphones, é muito importante que a gente entenda que, assim como o notebook, ele é feito para pesquisas rápidas, para coisas ligeiras, tá? Não é para ficar horas pendurado no telefone, nem no notebook, né? Se eu vou ficar horas no notebook, eu uso as adaptações. No smartphone, eu posso, por exemplo, né, em situações em que eu posso fazer isso, deitar, mão apoiada, usá-lo de lado, né, deitado de lado. Mas o ideal é que no dia a dia eu faça isso de forma rápida, ok? Então, observem a primeira figura, em que a pessoa está com a postura alinhada, né? Eu tenho 0 graus de inclinação da cabeça, minha cabeça pesa naturalmente 6 quilos. Quanto mais eu inclino a cabeça para frente, quanto mais aumenta essa inclinação, ó, se eu aumento 15 graus a inclinação do meu queixo em relação ao meu peito, eu já vou ter um dobro de aumento de pressão do crânio, da cabeça, em relação às vértebras cervicais, tá? Em um dia, talvez você sinta só o incômodo, ou talvez até nem sinta nada. Mas em 2, 3, uma semana, um mês, o ano fazendo esse movimento repetidamente, diariamente, isso pode causar algum problema, tá? Existem, principalmente quando a gente fala de inervação, são doenças, são condições que não tendem a passar, gente. Uma vez machucado, você está sempre machucado, talvez até melhore, mas nunca é eliminado o problema. Então, é muito importante prestar atenção nessas posturas no dia a dia, justamente para que, quanto mais a gente vai envelhecendo, menos a gente tenha exposição a situações que podem deixar a gente com alguma dor, algum incômodo, certo? Qual que é o ideal, então? Eu elevar o smartphone o mais à frente da minha cabeça o possível, para que eu não tenha uma inclinação de cabeça para frente, e use com o indicador para apertar as funções da tela, tá? Que eu não use o polegar, porque ao usar o polegar, eu também desenvolvo a síndrome do túnel do carpo com o passar do tempo, que é o quê?
o esmagamento da inervação lá no polegar, que pode causar formigamento, pode causar dor nessa região, e ela não tem cura. Tem cirurgia que melhora a condição, mas não tem cura. Uma vez adquirida, você vai ter essa dor, esse incômodo para o resto da vida, tá? Olha lá a carteira, né? Então, qualquer desequilíbrio, qualquer coisa pode causar um problema grande na nossa coluna. Só uma carteira no bolso traseiro, olha o quanto a coluna já sofre, né? Estão vendo os iscos ali embaixo, onde a gente tem que ficar apoiado, que a gente agora há pouco identificou lá no nosso corpo, né? Então, quando a gente está com ele em desequilíbrio, olha como o restante da coluna sofre, né? Isso aqui é bem comum também, principalmente para homens, que costumam colocar a carteira no bolso de trás. E alongamento é o tipo de coisa que a gente pode fazer todo dia, né? Em vários momentos do dia. O ideal é que no trabalho sentado de escritório, a cada hora, levante-se e faça alguma coisa. Não precisa ser alongamento especificamente. Pode ir no banheiro, pode tomar água, pode dar uma volta no escritório, pode sair um pouquinho, para o que quer que seja, para fazer com que o sangue circule, tá? Para fazer com que a postura seja mudada. Se eu trabalho predominantemente em pé, é interessante que, de acordo com o estudo ergonômico, eu faça pausas para sentar e permitir que a minha coluna relaxe numa posição sentada com a coluna apoiada, certo? Mas alongamentos, esticar, sentir relaxamento no corpo é uma coisa muito comum, instintiva, né? A gente sente necessidade. Então, se eu sentir necessidade de alongar, é porque eu já deveria ter me mexido antes, ok? Como que eu posso criar esse hábito, por exemplo? Eu posso criar esse hábito colocando um despertador a cada hora. E, gente, não é a cada hora 10 minutos parada, é a cada hora vou levantar para fazer o que quer que seja. Tá? Vou levantar para ir ao banheiro, vou levantar para qualquer coisa importante, nem que seja só levantar um pouquinho, dar uma esticada e sentar de novo, ok? Isso ajuda muito na oxigenação do nosso corpo, no transporte de oxigênio para a musculatura, beleza? Atividade física, acho que todo mundo tem plena sabedoria, né? Que é importante, que é necessário. Não sei quantos de vocês praticam, mas tenho certeza que todos já ouviram falar em algum momento da vida que é muito importante participar, que é importante ter uma rotina, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 30 minutos por dia, ok? Quanto mais o tempo vai passando, né, em relação à cronologia, vida mesmo, mais massa muscular a gente tende a perder, mais fraca a nossa musculatura vai ficando. Então, exercícios com resistência são importantes, como musculação, treinamento funcional, beleza? Alimentação e hidratação adequadas, né? Tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Existe um cálculo para fazer uma fórmula para fazer o cálculo certo por pessoa, de acordo com peso e estilo de vida diário, ok? Mas, de forma geral, pelo menos 2 litros de água por dia e uma alimentação equilibrada, desculpa. Muito importante a gente entender que tudo que for mais natural tende a ser melhor do que aquilo que é industrializado, correto? Mas a gente ainda tem que tomar cuidado com a qualidade daquilo que a gente está comendo, né? Então, se eu como muita fruta, talvez minha ingestão de açúcar também esteja alta em relação à frutose, né? Mas a máxima de descascar mais e desembalar menos é muito importante e faz com que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada mesmo. Aquele prato variado, né? Ingerir legumes e verduras crus, frutas cruas, isso é muito importante para as vitaminas. Evitar recorrer à farmácia, né, no que diz respeito a vitamínicos, é muito fácil você conseguir as vitaminas no dia a dia, tendo uma alimentação equilibrada, não tem necessidade de comprar vitaminas. Então, fazendo, né, seguindo a cartilha certinho, tendo uma boa alimentação, você já consegue atingir seus objetivos. E postura e qualidade de sono, porque se a gente não dorme, não dorme bem, não dorme direito, né, prejudica várias questões do nosso dia. Uma noite mal dormida, você tem um dia inteiro ruim no dia seguinte, né?
Muito cuidado para não usar travesseiro muito alto, nem travesseiro muito baixo, evitar dormir de bruços porque prejudica a coluna, prejudica a passagem de sangue para as articulações, para os membros superiores e inferiores. Então, melhor postura é sempre deitado de lado, tá? De preferência, abraçando outro travesseiro ou um rolinho, ok? E, como tudo na vida, né, o ideal é que a gente tenha equilíbrio de todas as funções. Treino com densidade e frequência adequados para você, né, no seu individual, alimentação e hidratação equilibradas e com descanso na medida certa, fazem um tripé bem legal, bem importante para ter uma boa qualidade de vida, tá? É basicamente assim, tenho certeza que todos vocês já sabem disso, que já ouviram isso, e talvez a gente não consiga manter tudo certinho, né, da forma como deveria ser o tempo todo, mas de qualquer forma, a vida é corrida, os problemas estão aí, né, é muita cobrança, mas ainda assim, tudo que eu puder fazer para ter um descanso adequado, um treinamento adequado e alimentação e hidratação equilibradas, gente, é só ganho para a saúde e para o dia a dia de vocês. De forma geral, essas 3 coisas fazem com que a gente fique mais disposto e tenha um dia melhor também, beleza? Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu vou encerrar o compartilhamento aqui e queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algo do Oi, gênero. oi, Carol, meu nome é Christopher. Oi. Tenho algumas dúvidas, na verdade. A primeira é com relação à questão da hernia de disco ali, vamos dizer, os componentes da coluna ali. Pode existir alguma, com- eh, como posso dizer, uma predestinação, não, algo genético que faça com que você tenha problemas na coluna, ou é 100% nossos hábitos, assim? Como é que é isso aí? Existe uma fragilização genética ou algo do gênero? Pode sim, tá? Pode ter questões genéticas, inclusive já de problemas que venham, né, que você nem tenha como corrigir através de hábitos. Você pode ter uma predisposição genética, porém, mesmo tendo predisposições genéticas, mesmo que, a não ser que seja um caso realmente, tipo, muito grave, né, de algum problema, por exemplo, uma escoliose muito acentuada, né? A menos que seja isso, você consegue melhorar com hábitos e com atividade física adequada, tá? A hidratação também é muito importante em relação aos discos intervertebrais, é bem importante a gente entender isso. Sabe uma coisa bem legal que a gente pode fazer para ver essas questões? São aqueles exames de DNA. Vocês já devem ter visto, talvez cruzado com eles em algum momento, mas vários deles, como o Genera, eles oferecem a parte de saúde também, e daí lá tá vendo escrito a tua predisposição genética a respeito de doenças, né, que tem a ver com a tua hereditariedade, Uhum. beleza? Que interessante. E para o cuidado da postura, assim, qual que é o melhor exercício físico? Porque eu praticava academia um pouco antes, quando tinha um pouquinho mais de tempo, e eu sentia que a minha postura Uhum. era um pouquinho melhor, o fortalecimento da lombar ajudava bastante ali. É, Tem alguma coisa que é melhor? Você diz assim, para postura o alongamento é melhor, levantar peso é melhor, jogar tênis é melhor, não sei. Tem alguma recomendação quanto a isso? No geral, eu diria que atividade física boa é aquela que você gosta de fazer, porque é muito difícil a gente manter uma frequência, manter uma regularidade numa atividade física que você não goste de fazer, né? Por exemplo, eu Uhum. detesto ir para academia. Como que eu vou para academia e vou continuar me mantendo motivado para ir para academia, né? Se eu não gosto, se eu não me sinto bem, se eu não me sinto adequada nesse ambiente. Então, mas respondendo, isso é de praxe, tá? Então, se você gosta, por exemplo, de jogar tênis, você pode jogar tênis, porém tem que tomar muito cuidado com as posturas muito bruscas, né? Principalmente no que diz respeito à coluna. A musculação é ótima para toda e qualquer questão de corpo. Por quê? Porque ela permite que a gente faça o balanceamento, né, da musculatura de forma direta.
Então, musculação sempre vai ser a melhor opção para fazer algum tipo de correção, tá? E para fortalecimento de forma geral também, desde que bem feita. Mas para pessoas que não podem ou não gostam de musculação, a gente tem a opção de fazer exercícios na água, né? Você tem que colocar resistência, tem que colocar peso também, mas daí com a questão da gravidade diminuída. Uhum. Beleza? Beleza? Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo? Então tá bom. Da minha parte é isso. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Oi, Carol. Sim, aqui é o Pedro. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. É o seguinte, com relação à ergonomia, né? Eu tô pensando em comprar uma cadeira, uma mesa nova. Tem alguma certificação, algo do tipo que eu possa consultar, que falou, "Pô, essa cadeira é adequada para trabalho em escritório, né? Tem os 100 graus que você falou lá certinho, Uhum. mesa. Tem algum parâmetro nesse sentido?" Tem. Na NR17 você encontra algumas das especificações, tá? Por exemplo, a cadeira, ela tem que ter material respirável. Ela não Uhum. pode ser de um material que não permita que o corpo não respire, tá? Que não transpire. É, tem que ter inclinação de encosto lombar, tem que ter a curvatura, né? O encosto não pode ser completamente reto, ele tem que ter uma curvatura para apoio da lombar, isso é muito importante, e Uhum. principalmente o ajuste vertical. Quando vocês forem comprar cadeira, pessoal, não necessariamente tem que ter apoio de braço, tá? A minha cadeira mesmo aqui em casa é uma cadeira de escritório e não tem apoio de braço, não precisa, desde que você mantenha o braço apoiado na mesa, beleza? Isso às vezes até consegue um desconto por tirar o apoio, beleza? Mas, no geral, a NR17 ela tem as indicações gerais de como a cadeira e a mesa devem ser. Você tem uma discrepância muito grande de altura, é Pedro, né? Se é muito alto ou muito baixo? Não, Não. não, não, não. Não? Não Um- tenho, não. Entre 1,75 m a 1,85 Isso. m? Entre os 75 e 80, isso. Beleza. Então, no geral, as mesas vão ser adequadas para você, tá? É só quando a gente tem grandes discrepâncias, daí a gente tem que buscar outros fatores. É que eu Beleza? tava pensando num com ajuste de altura, porque daí, tipo, estando em casa, né, você pode ficar de pé, daí trabalha um pouquinho em pé, daí você senta um pouquinho. Eu já vi isso em alguns lugares, acho bem Já. interessante. Daí eu tava É bem pensando legal. nisso, uma com ajuste, né? Parece bem legal, assim. Então, Aham. Essas mesas você vai encontrar em locais que vendem material para telemarketing. Essas mesas tá. são muito comuns no telemarketing, tá? Porque no telemarketing é obrigatório que elas tenham todos esses ajustes. Uhum. De altura da mesa, altura. São vários outros ajustes que uma mesa de escritório comum não tem. Legal. Tá bom. Beleza? Obrigado, viu? Imagina. Mais alguém tem questões, gente? Não, é isso? Fábio? Ok, então, Carol, muito obrigado pela tua participação, informações aí muito importantes para todos aí, para nós aí que estamos aí no dia a dia, tanto de trabalho misto, né, de escritório, quanto de home office. É bom que a gente tenha aí uma postura, uma situação adequada nas duas situações, né? Uhum. Então é muito importante as informações. Obrigado novamente, obrigado a participação de todos. Até mais. Eu que agradeço. Valeu, até mais. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.